Graça e paz, meus irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Esta é a terceira aula de introdução à filosofia. Nós já tivemos uma visão geral da filosofia, que vale a pena fazer perguntas, e o que fazer com as informações. Como a filosofia afeta a minha vida. Então vamos fazer uma abordagem prática das questões filosóficas atuais. Vocês já viram no trabalho que vocês fizeram, no capítulo 2, vocês já viram as questões filosóficas, a questão da lógica, da teoria do conhecimento, da metafísica, da cosmologia, da ética, do hedonismo, utilitarismo, eudemonismo e a questão da linguagem, além da questão estética, passando pela questão religiosa e a questão histórica, filosófica. Então, vimos a relação da filosofia na história do mundo em geral. E vamos trabalhar hoje o capítulo 4, o Espírito do Tempo, o Mundo Hoje. Estamos vivendo uma época da sociedade humana chamada de pós-modernidade. E essa pós-modernidade significa que é pós a Idade Moderna. A verdade é que com as ferramentas do saber filosófico será mais fácil entender o pensamento do homem odierno, o homem moderno, pós-moderno, o homem de hoje, para nós apresentarmos características que estão salientes na sociedade hoje. Primeiro é o pluralismo. Hoje o mundo é plural. Não é um quadro ideológico homogêneo, como tinha na Idade Média, mas nós encontramos um contexto social onde convivemos com enorme diversidade de perspectivas filosóficas e religiosas, onde cada um tem sua verdade, cada um tem sua maneira de enxergar o mundo. Então, temos racionalistas, que dão valor à razão, humanistas, que dão valor ao homem, ateus, que não creem em Deus, cristãos, muçulmanos, místicos, agnósticos, etc. Essa diversidade induz o homem comum a ser relativamente ideológico, que cada um tem uma ideologia e cada um pensa do mesmo jeito. Isso a gente vê nas igrejas, onde o aspecto doutrinário não é mais um divisor de águas, e sim a parede preta, e sim a liturgia, o levantar as mãos, as línguas estranhas, e uma série de movimentos pentecostais, neopentecostais, que estão entrando nas igrejas históricas. Então, considera-se assim um respeito à ética do outro, à religião do outro e à verdade do outro, quando, na verdade, nós estamos vivendo uma verdadeira pluralidade de ideias que é nociva e que leva o ser humano a se afastar das verdades bíblicas. Então, em nome da liberdade, as ideologias se comprometem à comunidade, como, por exemplo, legalização das drogas. Se eu sou livre, vamos legalizar as drogas. Então, neonazistas, muçulmanos, fundamentalistas, ortodoxos, judeus, radicais, não são assim tão bem-vindos na sociedade democrática. De fato, a questão não é tão simples, pois a repressão da liberdade gera autoritarismo e favorece a exploração oficializada dos mais fracos. E você vê hoje, em nome da democracia do Estado Democrático de Direito, suprime-se a liberdade de expressão num país plural como é o Brasil. Então, essa tendência pluralista produz um senso de indefinição, levando o homem a procurar a razão naquilo que o satisfaz. E nós temos a solução para o pluralismo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, a quem pertencem a honra, a glória e o louvor. A verdade é que não estamos no mundo sem direção. Somente Jesus Cristo, que deu uma verdade única, inabalável, absoluta, somente Jesus pode fazer essa verdade nos corações do homem. Então nós vamos pegar essa cultura mundana, essa cultura pluralista, e nós vamos apresentar a verdade imutável, a verdade absoluta, a verdade única de um Deus maravilhoso, que enviou Deus Filho para morrer na cruz
para perdoar os nossos pecados e nos dar plena salvação. O segundo ponto é o irracionalismo. É interessante perceber que a sociedade tem vivido de maneira irracional. Como nós vamos lidar com essa prática irracional? Você já vê na televisão, na internet, a força da homossexualidade, a força dos transgêneros, a força das mulheres trans, de homens trans. Você vê também mulheres e homens se comportando como animais, como cobra, como cachorro, como gato. Isso já tem em Natal. Em Natal, na UFRN, uma moça imitando um cachorro, ficou de 4 pés, colocou uma coleira no pescoço dele e pediu que alguém puxasse. É o irracionalismo. Franz Schaeffer, ele afirmou na década de 80 que a falta de um absoluto, a falta de Deus no coração do homem, leva à irracionalidade. O homem perdeu a razão. Nós falamos de Tomás de Aquino quando disse que pela razão, não somente pela fé, pela razão o homem podia chegar-se a Deus. Soren Kierkegaard foi outro filósofo que disse que pela razão o homem podia dar pela fé, uma fé irracional, poder dar um salto no escuro e assim o homem ser salvo. É interessante você perceber que a lógica foi deixada de lado, o racionalismo foi deixado de lado e o irracionalismo tem levado as pessoas a se comprometerem com coisas que não têm valor algum. Então, de inferiores e desprezadas há poucas décadas, o irracionalismo galgou a posição de honra e de destaque. Então, a época de hoje é o elogio da paixão, o improviso, o espontâneo, e a gente vê isso nas igrejas. As pessoas não querem ser doutrinadas, as pessoas não querem ser corrigidas, porque elas têm o impulso, o espontâneo, o prazer, e a reflexão não é atraente, o senso comum não leva a nada, e o homem vive de acordo com seus instintos, de acordo com os seus pensamentos impostos pela natureza e pelo acaso. Isso é muito perigoso. Onde o Evangelho pode entrar? O Evangelho pode entrar afirmando que a verdadeira razão está no Logos divino, a encarnação do Deus Filho, por meio do Espírito Santo. A Virgem Maria deu à luz ao Filho de Deus e ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar grande salvação. Então, aproveitemos essa irracionalidade humana e apresentemos um Deus racional, um Deus maravilhoso. O determinismo trata-se da ideia de que nossas escolhas, de fato, não ocorrem como escolhas reais, fruto de nossa liberdade. Ao contrário, vivemos num universo determinado, um universo que esteja aquém do que se pode imaginar. É interessante você perceber que tudo é determinado. As pessoas pensam desse modo que tudo tem sua determinação, tudo tem o seu lugar. Então, isso vai desde a astrologia, que diz que 12 signos determinam nosso nascimento, desenvolvimento e morte. Vem o psicológico, o homem escravo de seus instintos. Vem um científico, onde a liberdade, o amor e a fé são ilusões e não passam fenômenos físico-químicos. E é interessante que o determinismo livra a nossa cara, melhor dizendo assim no popular, livra a nossa responsabilidade. Então, se eu sou determinado a fazer tal coisa, eu não preciso ser responsável por aquilo que foi feito, que eu fiz uma loucura, então não sou responsável porque eu sou determinado. Então, é muito cômodo. O que acontece não é nossa responsabilidade de fato, nem a culpa real, e aí não pode antever-se isso de maneira alguma. Então, a violência, a homossexualidade, a promiscuidade sexual, o abandono dos compromissos conjugais, as responsabilidades sociais são justificadas mediante um ocultismo barato e posturas psicológicas politicamente corretas e reducionismo biologista. Tudo é determinado e não há escolha. A psicologia, a genética e a biologia podem comprovar que há uma componente de determinação na vida humana. Isso até confirma a estupidez de nossa arrogância diante da fragilidade do que somos.
todo esse componente de determinação não é o único fator de natureza. O ódio e o desejo de vingança são tão naturais quanto a culpa provocada pelo erro cometido. A humanidade tem sido tão imoral quanto religiosa em nossa história. Reduzir o homem a um aspecto instintivo da natureza, a um aspecto determinado, é tirar a liberdade humana e tirar a sua responsabilidade. Quando é que a igreja pode fazer isso? Afirmando que Deus, ele é o Senhor e deu livre-arbítrio e a livre escolha para o ser humano escolher a responsabilidade ou a irresponsabilidade de seus pecados. Entregar-se ao determinismo é uma forma de alienação de consciência moral, um escape para quem decidiu não acreditar, para quem decidiu acreditar que não há saída. Então, é importante ter esse entendimento da palavra de Deus. Então, toda a Bíblia responde à filosofia. A outra questão é o misticismo. Então, a repressão do sagrado, praticada nos 2 séculos pelos racionalistas, cientificistas e de grupos pentecostais extremados, e do esoterismo e das seitas místicas, levou a tudo isso, ao misticismo exacerbado. O misticismo que não garante nada para a pessoa além de experiências de êxtases irracionais. Duendes, seres elementares, pornografia, que nós já vamos falar adiante, são os videntes, os médios que oferecem seus serviços, os coaching no Instagram, no Facebook, a ridicularização extrema do internauta, vende-se pé de coelho, cruz da natividade, óleo santo, fogueira santa, vassoura santa, desde Mãe de Ná até o Walter Mercado, as opções são intermináveis. Então, como diz o Boris Casóis, isso é uma vergonha. A verdade é que nós temos uma herança religiosa nacional do catolicismo e no século XIX dos protestantes históricos, congregacionais, presbiterianos e batistas que adentraram em nossa terra. Nós somos seres místicos, mas a Bíblia fala que o nosso culto é racional, a nossa fé é racional. Eu não posso cair em êxtase e ficar inerte, porque esse êxtase pode ser divino, pode ser maligno. Então eu tenho que viver uma fé racional. Eu posso falar em línguas estranhas, pode ter que alguém que interprete, pode ter alguém que profetize. O que é que a gente vê hoje? Homens com saias rodadas, dançando igual candomblé e umbanda nos cultos pentecostais, nos cultos neopentecostais, sapato de fogo, entre outras coisas. Qual é a resposta para o misticismo? Nosso culto é racional, a nossa fé é racional. Temos emoções, mas as emoções estão subjugadas ao domínio da razão, porque Jesus é o Senhor da nossa razão. Alienação erótica, a pornografia. O homem tem forças sexuais muito latentes e patentes. E é interessante que o dinheiro é muito vasto, o dinheiro da pornografia. A pornografia é uma alienação terrível, porque leva o homem a se apaixonar, amar e se satisfazer sexualmente com mega pictures, com pinturas, pictures, com vídeos, com fotografias de mulheres nuas, de homens nus, onde há a homossexualidade, a prostituição, a promiscuidade, a bestialidade, entre outros fatores. O que é que nós podemos responder para essa sociedade que quer liberar tudo, liberar o sexo consensual com crianças de 10 anos para cima, liberar tudo, esse marketing feito por políticos, por artistas, por cantores, por cantoras, por atores, por emissoras como a Globo, são terrivelmente nocivas à sociedade humana. O sexo é uma bênção natural de Deus, que usado no leito de um rio, que é o matrimônio, ele vai com certeza ter suas margens guardando a força sexual, que é o casamento. Fora do casamento, o sexo é perigoso, porque vira um pesadelo, é uma satisfação no início e é um pesadelo, e as pessoas são viciadas em pornografia, viciadas em sexo, são pessoas que olham para a mulher e veem um objeto sexual, mulheres que olham para um homem e veem um objeto sexual, mulheres que querem o dinheiro do homem,
O que que a gente pode responder para essas mazelas sociais e filosóficas? Porque é uma filosofia. O que é que nós vamos fazer? Clamar que a liberdade está em Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra influência existencialista e terrivelmente nociva é a individualidade do individualismo, que defende que o indivíduo está à parte do grupo e ele faz o que ele quer. Isso é interessante, porque tem um aspecto positivo. O indivíduo pode chegar-se a Deus por meio da fé. Ele não depende de um pastor, de um sacerdote, para chegar até a fé. Mas o sujeito, quando ele mergulha no individualismo, ele cria uma ilusão de independência, gerando egoísmo e insensibilidade, não acudindo às necessidades do próximo. Ele perde a visão da interdependência social e cresce inatingível quando você depende do lixeiro, do empregado, da empregada doméstica, do zelador, você depende do manutenor, aquele que mantém a energia elétrica, mantém a água, você depende de todas as profissões, você depende. Você não é um sol no meio do universo. Existem outras pessoas igual a você. A grande preocupação é que o individualismo já chegou às igrejas. Inimizades na família, separações conjugais, divórcios, isso é comum no evangelho. Lamentavelmente é comum. Então, se eu estou numa igreja, eu estou me sentindo bem, eu estou sentindo prazer, eu estou sentindo contente, então, em nome de Jesus, se eu estou me sentindo bem e me sentindo contente, eu estou naquela igreja. A partir do momento que minha individualidade é ferida, eu procuro outra porta de igreja para congregar. E assim, eu conheço, só aqui em Patos, eu conheço famílias que já andaram em mais de 8 igrejas e hoje estão em casa, não vivendo o evangelho pleno que é estar numa igreja. Então, o individualismo traz um grande prejuízo à fé cristã. Como é que eu posso responder para a alienação erótica, que é a pornografia, e para o individualismo? Há um Deus que protege o casamento, há um Deus que protege a família, há um Deus que crê que você é salvo individualmente pela fé e é santificado coletivamente pela obediência à palavra de Deus. A outra é o consumismo. O consumismo é terrível porque vivemos uma nova onda de dogmas inquestionáveis. Eu tenho que ter dinheiro para trabalhar e para consumir. Paga streaming, Netflix, paga fast food, paga roupas, tênis, sapatos, tablets, celulares. Celulares é uma febre. É uma febre muito grande o celular. Todo mundo hoje tem celular. Há pessoas que têm 2 ou 3 aparelhos celulares. Esse consumismo, você espera o iPhone do ano, estamos no 16, daqui a pouco vem o 17, vem o 18, é uma religião do prazer. Seus grandes templos são os shopping centers, seus grandes templos de consumo, e leva o homem a não ter cuidado financeiro, se endividar, e quando fica endividado, vai partir para o roubo, para o furto, para tentar satisfazer suas dívidas, seu consumismo. Sem tempo livre, o homem consome-se menos. O homem é um mero consumidor de mercadorias. Todos os seus anseios têm um referencial econômico. É o único valor da sociedade. Para essa mentalidade, lealdade, fidelidade, honestidade, honra, não tem mais valor diante disso. É comum você ver crentes que não pagam, crentes que não vivem de acordo com o evangelho, crentes que não pagam. E é interessante que assim a dignidade humana está ameaçada. Precisamos de uma grande voz profética para frear o consumismo. E eu sempre digo às pessoas, se você é pobre, não ande com pessoas ricas, porque você vai querer imitar ao comportamento material do que é rico, que tem condição de comprar o que ele quer. E você, no afã de agradar o seu colega rico, o seu amigo rico, você vai se endividar comprando celulares, comprando carros e faltando o mais básico da sua família, que é a alimentação. Então, essa Babilônia comercial, ela é terrível. E nós temos que apresentar que o prazer está na pessoa de Jesus,
está no seu amor, que morreu por nós na cruz do Calvário. É interessante o que nós temos que fazer com outra filosofia que está nas igrejas, está no mundo, é o cinismo. Vivemos uma vida que não tem sentido, não há valores, destruição da sociedade, então vamos sorrir, vamos brincar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Zeca Pagodinho filosófico, e as pessoas é assim. E tantos outros grupos musicais, de músicas de uma letra só, de uma frase só, é o elogio do deboche, é a comédia, quem bebe morre, quem não bebe morre, então vamos beber, e por aí vai. E tudo isso é um complexo cínico, as pessoas não sabem mais o que fazem. O que fazer? O que vamos fazer com relação à sociedade atual? Como imagem de Deus, somos responsáveis pela mordomia da razão dada pelo Criador. Como cristãos, não somos racionalistas, mas entendemos que a razão também reflete a imagem de Deus e é fundamental para compreender não só a palavra de Deus, mas também o mundo por ele criado. Logo, temos a responsabilidade de usá-la corretamente. Temos que remar contra a maré. Exatamente. A formação cultural, crítica, humanística, muitas vezes quase não existe. Uma formação crítica adequada impede que o cidadão seja manipulado e não podemos se acomodar à sociedade vigente. É interessante isso. O meio cristão está sendo abalado pelo racionalismo e pela crítica. Algumas respostas práticas. O valor da razão e da crítica. A conscientização da situação presente. O jovem deve se conscientizar mediante leitura, estudos, palestras, e ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para responder de maneira forte, de maneira cabal, essa sociedade presente, que é deslocada. Então, muitas igrejas estão sendo cada vez mais sendo assoladas pelo paganismo romano, as heresias, o comunismo, o consumismo e o socialismo, além do nazismo. Essas ideologias hoje ameaçam comparar a igreja como uma grande manipulação de lucro da filosofia do desespero. Então não temos que entender isso como algo que é bom para nós. Temos que entender que é algo ruim. Comunismo, socialismo, existencialismo, cinismo, romanismo medieval. Isso são ideias contrárias à palavra de Deus que precisamos reconhecer que as pessoas têm que ser informadas filosoficamente e teologicamente para dar respostas aos existencialistas, aos neopositivistas, aos pós-modernos alienados e a tantos outros. Temos que saber lidar com essa sociedade doentia e filosófica de maneira errada. Não vamos se isolar na montanha, numa caverna, porque precisamos encontrar resposta, e a Bíblia tem resposta. Eu não posso ser escravo da moda, eu devo pautar minha vida pelos valores e posturas cristãs. Por isso eu tenho que resgatar a ética. Essa ética, ela é interessante para nós, para que você entenda que a marca do caos se manifesta no campo da moral. Uma sociedade sem ética é insuportável. É comum você ver na internet vídeos de crianças mal educadas, pais mal educados, mulheres mal educadas, mães mal educadas. Igrejas hoje você vai ao culto, as crianças correm, gritam, explodem, choram, não tem reverência, não tem um culto racional, é uma gritaria, você sai lá, você entra bom e sai louco. Então, a ética tem que entender que a imoralidade sexual trouxe muitos casamentos desfeitos, filhos abandonados, pessoas emocionalmente desastradas, violência, drogas, desonestidades, tudo surgiu do nada de repente. Não, isso é falta de uma ética bíblica. Pastores se divorciando, casando-se várias vezes, pastores vendendo igreja à porta fechada, vendendo igreja como se vende um comércio, pastores enganando, revelando CPF, cobrando Pix para assistir culto, entre outras coisas que são nocivas demais à sociedade, pastores ladrões, desonestos,
imorais, que não vivem a palavra de Deus, têm destruído o seio da igreja e passado situações para nós difíceis. Então, temos que ter uma ética bíblica, estar fora do esquema, não podemos se misturar com o poder político de forma promíscua, de forma tendenciosa. Temos que criar famílias saudáveis, bíblicas, temos que trazer valores cristãos à sociedade, a honestidade, comprou, pagou, errou, pede perdão, reconhece seu erro. Além disso, nós temos que ter uma ética irrepreensível. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 5, 6, 7 e 8, é a constituição do crente, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. A nossa vida tem que ter transparência econômica, transparência sexual, comunhão com Deus e uma vida que possa resgatar na igreja o valor profético. Temos que adotar uma filosofia cristã, ou seja, qual postura eu vou ter como crente na sociedade? A questão está simplesmente numa tomada de decisão. Eu tenho que escolher o que é melhor para a minha vida. Qual a razão da minha vida? Se eu quero usar meus talentos para o reino de Deus, eu preciso começar hoje, pois a morte está amanhã, nos aguardando. Preciso começar a agir hoje. Se siga a postura mundana de gastar a vida se divertindo, ficando rico, buscando fama, não sou digno do nome de cristão. Então tem que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Que Deus abençoe a nossa igreja, fazendo-a crescer e prosperar de acordo com a ética bíblica, a ética cristã. Como fazer? Remir o tempo, ter criatividade para obedecer a Deus, gostar de dizer coisas que as pessoas não gostam, coisas da Bíblia, levar as pessoas para serem capacitadas. Temos que levar as pessoas a entender que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só Deus, em três pessoas, que morreu na cruz do Calvário, Deus Filho, para nos resgatar da maldade do pecado e nos dar a vida eterna. Então precisamos fazer diferença na sociedade. É interessante isso. Vamos investir nos estudos, vamos entender a nossa sociedade. Franz Schaeffer dizia que nós temos que ler a sociedade, nós temos que ter uma Bíblia na mão e um celular na mão, que antigamente era um jornal na mão, mas hoje é uma Bíblia na mão e um celular na outra mão, para ver o que pensa a sociedade e para você, com a Bíblia, mostrar que a sociedade está carente de Deus. Precisamos agir com qualidade cristã, criatividade cristã e bíblica, para sermos sal da terra e a luz do mundo. Que Deus nos abençoe e possamos ler a ética de nossa época e responder com a Bíblia Sagrada e responder com a palavra de Deus. Então entenda isso muito bem. Muito interessante você perceber essas coisas da sociedade. Então aqui fica o nosso primeiro aula. Nossa primeira aula vai ter 2 vídeos. Eu estou lançando esse vídeo. Então você vai estar por dentro da filosofia atual e como combater essas filosofias que nós vimos. Cinismo, consumismo, individualismo, alienação erótica, misticismo, determinismo, irracionalismo e pluralismo. Esse é o espírito do tempo hoje, é o espírito do mundo. Então a gente tem que conhecer esse mundo para aplicar a palavra de Deus para as pessoas, para que elas possam compreender a verdade das Sagradas Escrituras. Não podemos ser alienados, não podemos ficar distantes de uma realidade atual. Temos que saber ler o mundo, ler a sociedade e com os óculos de Deus, que é a Bíblia Sagrada, são os óculos de Deus. Eu leio o mundo com a Bíblia. Eu coloco a Bíblia para ler a sociedade e para criticar a sociedade, combater a sociedade que anda no erro, longe de Deus, longe da salvação. Então, usemos a filosofia para levar as pessoas a compreenderem que há um Deus criador do céu e da terra, que enviou seu Filho ao mundo para morrer pela humanidade decaída e pecadora, levando os pecados sobre o madeiro, sobre a cruz do madeiro, do Gólgota, para derramar o seu sangue, morrer por nossos pecados, para nos dar vida eterna e ressuscitar ao terceiro dia, para demonstrar o grande poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Então, creia em Deus,
creia na palavra do Senhor, creia no poder de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça no precioso nome de Jesus. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Vamos ter 2 vídeos, um vídeo de 30 minutos e outro de 30 minutos, para a gente dar essa aula hoje. Você vai pesquisar a sua igreja, e você vai anotar: sua igreja vive um cinismo, vive o cinismo, vive o consumismo, vive o individualismo, vive a alienação erótica, vive o misticismo, vive o determinismo, vive o racionalismo e vive o pluralismo. Procure analisar o que você aprendeu na aula de hoje e pode aplicar na sua igreja, se a sua igreja está vivendo essa filosofia. E aí você vai dizer assim: ela é muito consumista. Então, você vai anotar: a igreja é muito consumista, faz isso, isso e isso. E pela palavra de Deus devemos viver e nos contentar com o que temos. Aí você vai aplicar a resposta às filosofias da sociedade que estão entrando em sua igreja. Como é que você sabe disso? Olhando a sua igreja, você é um bom observador, você é um teólogo em formação, e você vai estar entendendo. Tarefa para a próxima terça-feira, a última aula, dia 26, você vai fazer essa tarefa para nós, ok? Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.